Você conseguiu, Rui. Você queria testes com IA? Vai ter. Ele queria. Chegou no final do ano passado, a gente estava fazendo a remodelagem das áreas, ele falou, quero uma trilha de testes com IA. Como não saiu a trilha, ele mandou uma palestra, veio para a Stadium, bateu na mesa e falou, estava certo. Com você, Rui Rodrigues, o palco é seu. Obrigada, gente. Obrigado a você, Yara. Boa tarde, pessoal. Obrigado aos coordenadores. Valeu, gente. Obrigado. Bom, sempre é uma honra palestrar no TDC. Já passei algumas vezes, até perdi a conta já. Mas aqui na Stadium é especial, assim, sempre o coração flutua um pouco mais, e é bom demais estar aqui falando para vocês, gente. Bom, hoje a gente vai falar sobre Oráculo para automação de testes de IA, desafios e soluções. Oráculo foi uma palavra para parecer que eu sei falar difícil, automação de testes de IA é clickbait, desafios e soluções é para parecer que tem alguma coisa aí de conteúdo. Mentira, gente. Vocês vão ver que tudo se liga, que faz sentido. Tá? Sim, tem alguns desafios novos que estão surgindo para várias áreas, inclusive para testes, quando a gente pensa nas possibilidades e dificuldades da inteligência artificial. Ela nos traz algumas questões que não existiam antes, soluções um monte, sem dúvida, mas sim, algumas questões a serem resolvidas, e nós, da área de qualidade, temos como nossa missão resolver essas questões. Tá? Como eu sei que eu não estou falando só para a gente da área de qualidade, eu vou tentar ser preciso o suficiente, mas não muito detalhado. Tá? Depois, por favor, comentem se eu cheguei no meu objetivo, que é de tornar claro isso que eu estou falando para uma pessoa que não tem conhecimento da área de qualidade. Tá? Esse é o meu objetivo. Bom, para começar, quem sou eu? Se vocês quiserem me acessar no LinkedIn, pode usar este QR Code. Se tiverem na dúvida, falando, pô, eu não sei, depois eu vejo. No final, eu coloco de novo, aí se vocês acharem que faz sentido, vocês usam o QR Code. Tá? Eu trabalho na NTT Data há 8 anos já, sou QA Expert Architect. Com produção de software, eu trabalho há aproximadamente 30 anos, mais de 30 anos já. Sendo que os 15 primeiros eu trabalhei como desenvolvedor e depois me apaixonei pela garantia de qualidade, na época ainda como gestão do ciclo de vida da aplicação. Era uma abordagem diferente. Mas acabei me aproximando da área, gostei demais e estou nela até hoje, de um ponto de vista técnico, que é a minha bagagem anterior. E isso vem sendo bastante interessante, eu venho curtindo bastante. Tá? Eu sou casado há 24 anos com a Cris, sou pai da Clarice. Oi, filha. E adoro ler, adoro andar de bicicleta, adoro tocar guitarra, sou horrível tocando guitarra, mas como eu gosto, o mundo vai ter que lidar comigo, sinto muito. E adoro viajar. Ultimamente, nos últimos, 3 anos, não tem rolado muito de viajar, as viagens têm sido mais por conta do trabalho, ou por conta, como essa, de um evento assim que tem a ver com a construção do conhecimento, mas gosto demais, assim, não posso deixar de comentar. Legal. Voltando um ponto atrás, né, eu falei que oráculo de testes para aplicações de IA tem alguns desafios. O que é um oráculo de testes? Um oráculo de testes é um conjunto de informações que serve para validar se o software funciona ou não, se o teste passa ou não passa. É a régua para medir a qualidade do software.
ok? Essa régua pode ser construída baseado em informações de especialistas, pode ser construída baseado num sistema que já existia anteriormente que fazia a mesma coisa, pode ser construída baseado nas especificações, mas quando a gente fala de automação de testes, o mais comum é que a gente transforme isso numa lista de valores de entradas e com resultados esperados como saída. É muito prático, funciona muito bem, é mais fácil de automatizar isso do que ficar pensando em regras no momento de fazer a validação do teste. Mas, antes do mais, a qualidade dessa régua é fundamental. Eu já ia esquecer de comentar com vocês. A confiabilidade do software depende do quanto é bom esse meu oráculo, o quanto ele tem o quanto ele de fato exercita o meu software nos seus limites, nas suas necessidades, e o quanto os resultados que estão lá fazem sentido. Ok? Muito bem. Vou falar de problema agora. Por que as aplicações que envolvem inteligência artificial trazem um novo desafio para o oráculo de testes? Primeiro, se eu perguntar, vou usar o ChatGPT como exemplo, se eu der a mesma pergunta para ele, com alguns minutos de distância, é muito provável que eu tenha duas respostas diferentes. E ambas podem estar corretas, inclusive, mesmo sendo diferentes. Uma delas pode estar errada, as duas podem estar erradas também, o ChatGPT também erra, as inteligências artificiais erram, mas existe a possibilidade de eu ter duas respostas diferentes, ambas corretas. Legal. E como é que eu valido isso? Para um ser humano, até pode ser muito claro que aquelas duas respostas são equivalentes. Por exemplo, se uma diz que água é um líquido e outra diz que a água é um fluido, ambas estão corretamente... Estamos falando coisas diferentes, mas ambas são verdadeiras, ok? Mas, se eu vou validar contra uma única resposta anteriormente armazenada, eu vou ter problemas. Essas variações são difíceis de prever, ok? Outro ponto. A grande maioria dos sistemas que consomem inteligência artificial, de alguma maneira, são bastante complexos. E isso torna muito comum que a gente não tenha uma ligação clara entre os dados de entrada e o resultado que vai sair. Quando a gente fala de redes neurais, por exemplo, a gente pode ter uma quantidade enorme de camadas entre o input e o output, e explicar como que eu saí daqui e cheguei até ali pode ser uma tarefa bastante difícil. Por conta disso, gerar um oráculo de teste nesse cenário não é uma tarefa simples nem fácil, nem que tome pouco tempo. Outra questão, sistemas de machine learning trabalham com aprendizado e adaptação. Ok, conforme esse meu sistema vai sendo retroalimentado com novos dados, ele vai mudar seu comportamento? Sim. Como é que eu testo isso? Como é que eu sei se está certo ou se está errado? Como é que eu sei se ele continua dando a mesma qualidade de resposta que eu tinha antes, ou se está melhor do que eu tinha antes? Além disso, ainda falando de sistemas de machine learning, conforme eu vou continuando esse processo de alimentação com os dados, minha base de dados aumenta. Portanto, meu universo de respostas possíveis aumenta. Portanto, se eu tinha um oráculo de testes pré-definido quando eu desenhei o sistema, ele não serve mais. Eu vou precisar de mais volume. Como é que eu escalo isso? Não são respostas fáceis. Tá? A gente vai falar aqui de 3 estratégias que ajudam a reduzir esse problema. Não resolvem 100%, mas sim, ajudam a reduzir o problema do oráculo de testes. Tá?
Até fica como recomendação, quem é da área de qualidade e não sabe ainda, precisa dar uma olhada na certificação CTAI e nos sílabos associados com ela. Por quê? Lá se fala muito dessas questões de como testar sistemas que têm inteligência artificial. Inclusive fala de questões de viés, questões de toxicidade de dados, que a gente não está tratando aqui hoje. Eu estou falando do oráculo de teste, que é um outro problema que também é listado lá. Tá? Mas, gente, quem é da área, deem uma olhada. Quem se animar a tirar a certificação, estude, porque ela não é fácil. Tá? Mas é uma leitura que super vale a pena para todo mundo, da área, pelo menos. Tá? Muito bem. Primeira estratégia que eu quero apresentar para vocês é dos testes metamórficos. Atenção, eu estou falando de testes metamórficos e não testes de mutante. Teste de mutante é uma outra coisa que está num outro contexto. Tá? Servem para validar teste de unidade e tal, é outra coisa. O que são os testes metamórficos? Baseado numa entrada e no resultado associado com essa entrada, eu procuro localizar regras que me ajudam a definir relações entre o input e o output. Vou falar uma regra simples. Digamos que eu estou fazendo uma previsão de valor de um investimento feito hoje para daqui a 12 meses em uma aplicação que é linear, então não depende do valor para saber, para arbitrar a sua taxa de remuneração. Se eu entrar com 10 e o resultado for 20, se eu entrar com 20, deve sair 40, vocês concordam? É linear, o período é o mesmo, eu dobrei o valor de input, eu tenho que dobrar o output. Isso é uma regra metamórfica. É uma relação metamórfica, desculpe. Isso é uma forma da gente não ter que pré-definir manualmente os dados, e sim codificar no meu teste a relação metamórfica para validar se isso continua acontecendo. É uma maneira de reduzir esse problema do oráculo de testes. Tá? E o que ele tem de muito legal, ele é adaptável, porque a partir do momento que eu localizei a regra, ela costuma ser presente e resiliente pelo menos por um tempo longo. Então, vale a pena utilizar isso. Né? Eu vou trazer o segredo principal aqui, são as regras, as relações. Deixa eu ver. Bom, as relações metamórficas são o ponto básico aqui dessa estratégia. Voltou. Então, eu trouxe alguns exemplos de relações metamórficas para deixar mais claro do que eu estou falando. Né? Então, olha só. Num sistema de reconhecimento facial, se uma face é reconhecida como presente na minha base de dados, é identificada, se eu fizer o flip dessa imagem horizontalmente, eu tenho que continuar reconhecendo, vocês concordam? Isso é uma regra metamórfica, que eu procuraria estender da seguinte maneira. Se eu tenho um rosto centralizado, se eu pegar esse rosto e colocar ele acima, abaixo, à direita, à esquerda, ele tem que continuar sendo reconhecido, ok? Um monte de testes para um sistema que vão validar, no mínimo, a resiliência dele. Outro caso, aí um pouco mais nerd esse aí. Fazendo uma validação de cálculo de aceleração. Se eu tenho um sistema de cálculo de aceleração e eu duplicar a força que eu estou aplicando, a aceleração tem que dobrar. Se eu triplicar, a aceleração tem que triplicar. Por quê? Porque é uma relação linear. Ok? Beleza. Outra maneira de fazer um conjunto bastante grande de testes, que vai ajudar a verificar a resiliência
e, inclusive, a aderência funcional do meu sistema. Falando de um motor de busca, se eu faço uma busca por uma lista de palavras, eu vou ter um resultado associado a isso. Se eu mudo a ordem dessa lista de palavras, no mínimo uma parte desse resultado deve ser coincidente, né? E aí já tem um desafio para a automação. Por quê? O quanto é essa parte que tem que ser coincidente? O quanto tem que dar match para eu considerar isso como passado? Isso tem que ser pensado também, é uma discussão que tem que acontecer antes para que eu possa implementar essa relação metamórfica. Beleza? Vocês estão muito quietos, faz sentido? Bom, última dessa estratégia. Se eu tenho um sistema de previsão de tempo, eu tenho duas cidades que são próximas e que têm condições climáticas semelhantes, a previsão para ambas deve ser parecida. Ok? Ok. Veja aí 2 desafios para automação e para definição. Primeiro, o que é próximo? O quanto é próximo? Qual é o limite de proximidade? Segundo, o que é similar? O que é um resultado similar? Precisa ser definido, sim, mas a relação metamórfica, desculpem, pode ser explorada e pode nos ajudar a validar isso sem ter que grafar todos os valores de entrada e de saída de forma antecipada. Eu posso colocar isso dentro do meu teste automatizado e tornar esse meu teste independente não totalmente independente. Tá? Por quê? Eu ia dizer que é independente de um oráculo, mas naquele exemplo das fotos, por exemplo, eu preciso ter as fotos. Se eu não tiver as fotos, eu não tenho de onde começar. Isso também é um oráculo, é uma parte do input necessário. Ok? Muito bom, gente. Próxima estratégia. Testes baseados em especificação. Nossa, mas que coisa antiga! Todo mundo faz isso faz 50 anos. Verdade. Mas, normalmente, a gente usa a especificação para gerar um oráculo tradicional, como eu contei para vocês. A gente gera conjuntos de inputs e valores esperados baseados na especificação e foca a nossa automação nesse conjunto. Aqui eu estou olhando de uma maneira um pouquinho diferente, justamente para reduzir essa dependência, torná-la mais ampla e mais aplicável. Tá? Então, bom, o que essa estratégia tem de ruim? Ela precisa de especificação que precisa ser formal e detalhada, senão não acontece. Eu não posso fazer um teste baseado em especificação se eu não tenho especificação. Agora, no mínimo, um critério de aceite é saudável ter, seja em qual cenário seja, tá, pessoal? E um critério de aceite já é uma especificação, já é um input para esse modelo aqui. Tá? Os casos de teste, para esse fim, devem ser focados no comportamento. Aí vocês dizem, BDD? Sim. Falando na base, sim. Behavior Driven Testing. Mas sem essa preocupação fundamental em utilizar o Gherkin para gerar automação a partir dele. Estou falando de fato, escrever o comportamento esperado, seja como for. Se for em Gherkin, ótimo. Se for de outra forma, serve também para essa abordagem. Perfeito? Outra coisa que é muito legal, que tem a ver, que assim, compensa o custo envolvido de ter especificação, é que eu tenho uma cobertura totalmente mensurável. Eu posso ver o quanto eu tenho de cobertura para as especificações que foram geradas. Vamos para os exemplos, que fica mais claro? Sistema de reserva de voos. Desde que eu tenha um assento disponível, pelo menos, quando eu faço uma reserva daquele assento, a quantidade de assentos disponíveis tem que ser reduzido de 1.
Como que eu testaria isso? Eu criaria um voo novo na API de criação de voos e passaria a fazer testes de reserva de assentos. Eu preciso de um oráculo de teste prévio para isso? Preciso. Para criar o voo, por exemplo, eu vou precisar de alguns dados. Mas eu vou precisar de menos do que se eu usasse a técnica tradicional de colocar tudo em tabelas de dados. Outro exemplo. Um software de controle de qualidade de produção. Digamos que eu tenho uma regra que diz, sempre que for detectado um defeito, em até 10 segundos eu preciso parar a produção. Dá para medir isso? Dá. E assim, em qualquer momento, eu insiro um registro de falha e verifico se em até 10 segundos eu vou ter uma chamada para a API de parada. E eu valido toda essa parte central do tempo de resposta disso. Quer dizer que teste não funcional entra na brincadeira também? Sim, entra. Tranquilamente, alegremente, diria. Outro. Falando de especificação ainda. Processamento de transações bancárias online. Digamos que eu preciso que 95% das minhas transações sejam completadas em menos do que 5 segundos. Como é que eu testo isso? Bacana, gera um pacote de 100 transações a serem processadas para algumas contas diferentes, faço transferências entre elas, metade de ida, metade de volta. Antes eu tinha que ter garantido que as contas de origem tivessem saldo, né? Mas faço ida e volta e verifico os tempos de resposta. A média foi menos do que 5 segundos em 95% dos casos? Sim. Beleza, passou. Se não, falhou. Faz sentido, gente? Isso que eu estou falando para vocês não é rocket science. São mudanças na abordagem que são necessárias para lidar com a nova necessidade, com a nova realidade que a gente tem. Não dá para usar a abordagem tradicional de gerar listas de inputs e outputs e esperar que funcione. Não vai funcionar. A gente tem uma necessidade ampliada, diferente. Tá? Outra perdão, antes da outra. Pode ser que alguns de vocês estejam pensando, mas qual é a diferença entre os dois? Se eu tenho regras metamórficas que eu percebo e eu tenho especificações. Por que eu tenho duas estratégias? Porque, falando da automação, até são muito parecidas. Mas, falando de processo, é completamente diferente. As relações metamórficas têm muito mais a ver com caixa branca. Estão muito mais próximas do código e, normalmente, são detectadas pelo pessoal de desenvolvimento. Já as especificações têm muito mais a ver com o pessoal de produto, vem de outro lugar. Então, o processo é completamente diferente. A implementação até é parecida, ok? Mas o processo é outro. Por isso que estão separadas, por isso que elas são diferentes. Terceira estratégia. Essa é polêmica, mas eu acho que super faz sentido. Testes back-to-back são aqueles em que eu uso um sistema para validar outro sistema. Eu coloco um de costas para o outro e verifico se o que um está gerando é a mesma coisa que o outro está gerando. Tá? Isso pode acontecer em alguns cenários diferentes. O cenário mais comum
é aquele que eu tenho um sistema existente, eu estou migrando para um novo. E aí, as coisas que já existem no antigo, eu posso testar diretamente. Né? Para que essa estratégia de teste funcione, primeiro, o ideal é que eu tenha implementações independentes, porque se eu tiver código copiado e colado de um lugar para o outro, eu estou validando a mesma coisa, o resultado vai ser igual e pode estar errado. Ok? O ambiente de teste precisa ser controlado, inclusive falando de tempo, porque o momento em que eu executo o teste nos dois sistemas pode mudar o resultado. Então, é legal que a gente esteja sincronizado nas requisições. E aí, o que a gente consegue? A gente consegue comparar os comportamentos e verificar se eles estão alinhados. Exemplo, eu gosto muito. Imaginem que a gente tem, hoje, um cenário em que eu implementei um Large Language Model para gerar código-fonte na minha empresa, utilizando o modelo open source. E esse LLM, ele tem toda uma engenharia de prompts para gerar os meus resultados, o meu código-fonte, e tem todo um processo, tem um pós-processamento para corrigir erros conhecidos. Isso é muito comum, tá, gente? Para quem não mexeu ainda com essa engenharia de prompts, tem coisa que a gente tenta resolver no prompt, e tem coisa que a gente fala, não, isso aqui eu não preciso resolver no prompt, eu faço um pós-processamento aqui, arranco o erro e sigo, é mais simples. Eu não preciso fazer com que a inteligência artificial acerte a priori, porque eu posso corrigir depois, eu sei que o erro existe, então, tranquilo. Né? Legal. O que eu faria nesse cenário? Faria, por amostragem, uma validação contra uma instância do Azure OpenAI, por exemplo, gerando o mesmo código, e verificaria o quanto dá de match. Deu match? Estão suficientemente parecidos? Legal, meu teste passou. Se não, meu teste falhou. E, inclusive, o da OpenAI é que pode estar errado. Não necessariamente o meu vai estar errado, mas cabe uma verificação, fazer um contra o outro, ver quem está mais certo. Né? Cenário clássico. Sistema administrativo que estava on-premise e foi para a nuvem. Se eu me organizar de maneira estratégica, eu vou migrar para a nuvem primeiro o que já existia, para poder pegar conjuntos de dados que já existiam no meu ambiente de homologação, levar para a nuvem e fazer o batimento. Eu rodo os meus testes aqui, rodo lá. Está bonito? Está bonito. Beleza. Depois disso, eu sigo fazendo as evoluções que sempre acontecem. Tá? Acontece, às vezes, a gente vê de vez em quando, do pessoal já fazer as alterações, e aí já subir a versão alterada, e aí fica sem essa ferramenta, porque não faz sentido comparar diretamente. Legal fazer uma avaliação prévia, envolver o pessoal de qualidade antes do movimento, para que a gente possa ter o maior benefício. Isso é um exemplo claro de shift left de grande valor, na minha opinião. Esse um pouquinho mais futurista, mas não tanto assim. Digamos que eu tenho um sistema de condução autônoma para o meu Tesla, e eu preciso testar esse cara. E os dados de por onde ele andou são retroalimentados todos os dias, e minha inteligência artificial é melhorada com esses dados diariamente. Como é que eu testo isso, gente? Uma abordagem, não vou dizer que é a única. Criar um segundo sistema por um segundo time que vai consumir os mesmos dados. Esse segundo sistema precisa ter o mesmo poder de processamento do primeiro? Não. Precisa ter a mesma capacidade de carga? Não. Mas precisa responder funcionalmente da mesma maneira para que eu possa fazer a comparação. Pô, mas se justifica? Cara, vidas em risco.
Sim, se justifica. A gente está falando de um veículo autônomo. E aí cabe toda uma conversa sobre engenharia de riscos, custos envolvidos, tolerância à falha, né? Mas nesse caso específico, acho que não tem discussão. Sim, vale a pena. A não ser que apareça uma solução mais interessante. Eu não consegui pensar em outra. Muito bem, gente. Era isso que eu tinha para dividir com vocês. Tá? O QR Code leva para o meu LinkedIn, fiquem à vontade para me conectar. E eu queria, de novo, agradecer aqui pelo tempo, pela disponibilidade de vocês. Muito bom estar aqui.